Boa noite, pessoal. Vim aqui para gravar um vídeo para vocês aqui no canal, porque esses dias eu fiz um pequeno vídeo na internet, na nossa página do Instagram, falando acerca do indeferimento de uma solicitação de porte que eu realizei na Polícia Federal, entendendo que essa solicitação foi indeferida justamente por a polícia não entender que minha atividade envolve riscos. Eu sou biólogo, sou consultor ambiental, sócio na empresa Fieldwork de consultoria ambiental, e nós prestamos consultoria, assessoria para os mais diversos tipos de empreendimento em todos os biomas do Brasil: Amazônia, Floresta Atlântica, Caatinga, Cerrado, enfim. E muitas vezes nesses trabalhos de consultoria nós ficamos desamparados do Estado com relação à segurança. Por que eu digo isso? Porque como são áreas isoladas, muitas vezes a gente fica sem sinal telefônico, sem sinal de internet, por exemplo, e isso inviabiliza qualquer solicitação de ajuda ou socorro, por exemplo, que se pudesse fazer no Estado, para o Estado, né? Ao Estado. E muitas vezes, mesmo nos municípios de atuação, ou mesmo nas pequenas vilas onde a gente para, onde a gente se hospeda, mesmo lá, às vezes a polícia não está. Por exemplo, certa feita nós fizemos um estudo no rio Tapajós, perto do município de Jacareacanga, onde a gente ficou em vários vilarejos, digamos assim, garimpos também, onde a gente não via a presença da polícia. E nessas regiões, além de ter muito garimpo ilegal, hoje até tem várias, na mídia aberta, aí tem várias reportagens acerca disso, dos perigos da região com relação a tráfico de droga, garimpo ilegal e tudo mais. E mesmo assim, mesmo anexando todas as anotações de responsabilidade técnica, inclusive de trabalhos em andamento, a minha solicitação de porte de arma foi indeferida. Mas quando eu cheguei no fim daquele vídeo que eu fiz na página do Instagram, eu falei que eu estava começando um trabalho, estava iniciando a noite do trabalho, e eu falei que as únicas proteções que eu teria naquele momento eram Deus e o meu facão corneta. E daí eu pensei justamente em fazer um vídeo explicando e fazendo comparações de como seria, por que seria importante o uso de uma arma de fogo por um biólogo de campo, que presta consultoria ambiental no campo. E pensei no facão, porque a primeira ideia que vem na cabeça da gente quando a gente pensa na função, né, no que o facão desempenharia como ferramenta para um biólogo, justamente é abrir uma picada na mata, né? Eu vou abrir uma trilha para conseguir acessar os locais, né? Mas, se a gente for pensar friamente, isso é a principal função, mas secundariamente ele poderia funcionar como uma arma de fogo, como uma arma de defesa. Eu posso utilizar essa arma aqui como uma arma de defesa? Posso, é um facão. Em muitas situações eu posso utilizar ele como uma arma de defesa tanto de outras pessoas quanto de animais, por exemplo. Mas se eu for traçar uma comparação, a arma funcionaria mais ou menos no mesmo sentido. Pois quando a gente pensa na função de uma arma de fogo, para a maioria das pessoas, seria a defesa. E para algumas pessoas, não poucas também, a arma de fogo ela vem carregada do estigma de agressão. Eu vou utilizar uma arma de fogo para agredir ou me defender. Mas será que uma arma de fogo prestaria para um biólogo exclusivamente para essas funções, para a defesa do biólogo em campo? Com certeza, para a defesa ela funciona muito bem, porque poderia me colocar na situação de igualdade com agressores armados ou com animais até que porventura tem algum tipo de interação agonística com o cara, com o pesquisador. Só que será que só isso? Por exemplo, aqui eu tenho uma pistola 9mm, uma TS9, que eu tenho registrado no SINARB, na Polícia Federal, e seria, no caso, a pistola de porte, uma pistola, caso o porte tivesse sido deferido, que eu usaria nos meus estudos de campo. Será que essa pistola funcionaria só para defesa ou ela teria alguma outra função importante dentro da minha profissão? Com certeza teria várias outras funções importantes, como, por exemplo,
no trabalho, no estudo que eu falei para vocês no Rio Tapajós, nós entrávamos em picadas abertas a facão, 5 km, 6, 7 km para dentro da mata. Eu ia depois do almoço e retornava à meia-noite, fazendo as amostragens noturnas. No caso de me perder numa trilha dessa, para qualquer lado que eu andasse, se eu não encontrasse o rio, eu encontraria floresta amazônica densa por quilômetros. Então, provavelmente, até uma equipe de busca me encontrar, eu ficaria bastante tempo perdido. No que uma arma de fogo seria importante para mim aí? Bom, primeiro, ela poderia funcionar como um sinalizador sonoro. No caso de alguma equipe de busca passar próxima, eu efetuando um disparo para um local seguro, eu poderia alertar a equipe da minha presença nas proximidades, porque um disparo ele vai se propagar de forma muito mais efetiva que um grito, que a voz ou até mesmo que um apito, né? Esse mesmo disparo ele pode também me proteger no caso de interações com animais. No caso de um bando de queixada, por exemplo, ou uma onça começar a me vigiar, por exemplo. Eu não acredito muito nesses acidentes com onça de forma frequente, mas o cara se sentindo acuado, não precisaria atirar no animal, fazendo um disparo para um local seguro, eu conseguiria repelir esse animal, porque o som realmente ele é muito agudo, né, e já serviria como objeto de agressão, digamos assim, sonora, né, para o animal se afastar. Outras funções, por exemplo, eu poderia acender uma fogueira mesmo nos períodos de maior umidade e precipitação, porque eu teria a pólvora da munição e também a espoleta que fica no estojo da munição, né, para conseguir acender essa fogueira. Então uma arma de fogo, quando a gente pensa nela única e exclusivamente como uma ferramenta de defesa ou pejorativamente como uma ferramenta de agressão sem sentido, eu estou limitando, eu estou restringindo, digamos assim, eu estou tendo uma observação, né, uma ideia bem estreita do que essa ferramenta pode propiciar, principalmente para algumas funções, para algumas atividades como a minha de biólogo. Além disso, por exemplo, essa TS9 ela vem equipada com uma lanterna. Deixa eu mostrar para vocês. Então, no caso de à noite as minhas lanternas falharem, eu ainda teria mais uma fonte de iluminação junto com o meu celular para conseguir me deslocar durante a noite ou até mesmo para fazer sinais luminosos no caso de uma busca. Então a arma ela não se restringe só ao que as pessoas tentam determinar, né, encerrar como função de uma arma de fogo. Por exemplo, aqui eu tenho uma outra arma de fogo. Eu tenho uma pistola em calibre 380, uma Imbel MD2, que eu uso exclusivamente para competição e treinamento. Essa arma aqui, ela pode servir como uma arma de defesa? Pode, mas no caso já seria uma função secundária à função que ela se destina, que é treinamento e competição. Inclusive o exército me permite usar essa pistola municiada dentro de um porte de trânsito onde eu vou fazer o deslocamento da minha residência para os locais de treinamento ou competição em todo o território nacional. Mas no caso, a função primordial dessa arma de fogo não seria a defesa, mas sim o esporte. Então sempre quando eu vou a um clube, né, seria mais ou menos como eu vou quando eu vou à biblioteca, vou ler um livro. Quando eu vou a um clube de competição, eu levo exclusivamente essa arma. Então ela não estaria encerrada dentro do que a maioria das pessoas entende como função, e muitas vezes de forma pejorativa, né? Que uma arma é um objeto de agressão e não só de defesa. Certo? Ela pode ser um objeto de agressão para pessoas criminosos, para bandidos, ok? Né? Ou pode ser um objeto de agressão de defesa, digamos assim, para uma pessoa que vai estar fazendo bom uso dessa ferramenta. Então, por exemplo, a minha TS9, por ser uma arma registrada no SINARME, né, na Polícia Federal, e eu não ter o porte de arma, ela fica exclusivamente dentro da minha residência para a proteção da residência. Mas daí eu pergunto para vocês, o que garante
que essa arma aqui, registrada na Polícia Federal, vai permanecer 100% do tempo dentro da minha residência. O que me garante, por exemplo, que eu não vá sair com essa arma aqui na rua, né? A lei? Será que é a lei que garante isso? Será que é a lei que faz com que eu encerre essa arma dentro da minha casa? E eu digo para vocês que não é a lei. A lei é um instrumento regulamentador disso, né? Ela regula isso aí, né? Dentro de normas sociais, de entendimentos sociais, de convenções, a lei regula que se eu sair com essa arma eu vou estar incorrendo em crime. Mas o que garante justamente que essa arma não vai sair daqui é minha índole, é o meu caráter, que justamente é o que me diferencia de um criminoso. O criminoso ele vai ter esse caráter deturpado, essa índole deturpada, e ele vai fazer mau uso da arma. Ou seja, ele não vai comprar uma arma, digamos assim, registrada, cumprir todas as especificações, que são muitas por sinal. Mas mesmo assim, o Estado continua acreditando que mantendo a minha arma em casa, ele vai estar me protegendo de pessoas que não têm o menor comprometimento de caráter, né? Não é com a lei, não é a lei não barra isso. A lei só é um regulador disso, ou seja, se eu sair com essa arma na rua, sem uma guia de trânsito ou sem um porte de arma, eu vou estar incorrendo em crime e vou ser processado e provavelmente condenado, e vou ter que cumprir com as imposições da lei, digamos assim. Mas o que garante que essa arma vai ficar em casa é justamente o que diferencia uma pessoa boa de uma pessoa má. É o caráter, é a índole dessa pessoa. Certo? Então, realmente eu não concordo com o entendimento da Polícia Federal. Acho que minha atividade envolve risco, sim, isso tudo foi comprovado, foi extremamente documentado. Mas a gente está passando por esse período mesmo, é um período bastante nebuloso, onde pessoas que se comprometem em fazer o certo, elas são as mais cerceadas, né? Eu me comprometo a fazer o certo, eu estou disposto a fazer o certo, eu cumpro com todos os estágios, digamos assim, de exigência que a lei me faz, entreguei toda a documentação, foi tudo correto, mas mesmo assim, mesmo uma arma podendo ser a diferença entre a vida e a morte para mim, não só com relação à defesa de agressores, mas com relação a todas essas funções que eu coloquei para vocês, né, que a minha profissão implica, mesmo assim eu não obtive o direito de portar essa arma de fogo enquanto eu estou em atividade ou no dia a dia que assim seja. Então fica aí a dica que uma arma de fogo ela não se restringe única e exclusivamente a essa ideia deturpada que muitas pessoas têm na cabeça. Ela pode ter aplicações extremamente importantes, pode ser uma ferramenta extremamente importante dependendo da função profissional que as pessoas desempenham. Falou? Um abraço para vocês aí, força e honra!